Título 3, Capítulo 5 dos Servidores Públicos. Artigo 44. A atividade administrativa permanente é exercida em qualquer dos poderes do município, nas autarquias e nas fundações públicas, por servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública. Nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas e nas demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do município, por empregado público ocupante de cargo público ou função de confiança. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. A inobservância do disposto no parágrafo anterior implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. Ao servidor público municipal são garantidos nos concursos públicos 5% da pontuação total dos títulos por ano de serviço prestado, mediante subordinação à administração pública do município, até no máximo de 30%. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O disposto no artigo não se aplica a funções de magistério. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma autorizada no artigo, bem como sua recontratação sob pena de nulidade do contrato e responsabilização administrativa e civil da autoridade contratante. Serão exercidos por servidores ou empregados públicos municipais os cargos em comissão e as funções de confiança da administração direta inferiores no Poder Executivo ao 3º nível hierárquico da estrutura organizacional e no Poder Legislativo ao 1º nível. Excetuam-se do disposto no artigo os cargos e funções de assessoria, apoio e execução estabelecidos em lei. Artigo 48. Na administração indireta, os cargos ou empregos de provimento em comissão e as funções de confiança inferiores ao 1º nível hierárquico da estrutura organizacional e metade dos cargos e funções da administração superior serão exercidos por servidores ou empregados de carreira da respectiva entidade. A revisão geral da remuneração do servidor público, sob um índice único, far-se-á sempre no mês que a lei se fixar, sendo ainda assegurada a preservação mensal de seu poder aquisitivo, desde que respeitados os limites a que se refere a Constituição da República. A lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, a qual não poderá exceder a percebida em espécie a qualquer título pelo prefeito. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei orgânica. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo ulterior, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observará os dispostos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo e os preceitos estabelecidos nos artigos 150 e 153 da Constituição da República. Serão
corrigidos mensalmente de acordo com os índices oficiais aplicáveis, os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória pagos com atraso ao servidor público. É assegurado aos servidores públicos e às suas entidades representativas o direito de reunião nos locais de trabalho, após prévia comunicação à chefia imediata, e desde que o atendimento externo ao público, se houver, não sofra interrupção. Fica proibido a nomeação ou a designação para cargos ou empregos de direção, chefia e assessoramento na administração direta e indireta do município, de pessoa declarada inelegível em razão de condenação pela prática de ato ilícito nos termos da legislação federal. Incorrem na mesma proibição de que trata este artigo os detentores de mandato eletivo declarados inelegíveis por renunciarem a seu mandato, desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do município ou do Distrito Federal. Fica o servidor nomeado ou designado obrigado a apresentar antes da posse declaração de que não se encontra na situação de vedação de que se trata este artigo. Artigo 49. Não poderão prestar serviço a órgão e entidade do município os trabalhadores das empresas contratadas declarados inelegíveis em resolução de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a pelo menos uma das seguintes situações: representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso de poder econômico ou político, condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e ao patrimônio público. Parágrafo único. Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar ao contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que prestaram serviços ao município não incorrem nas proibições de que trata este artigo. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, no entanto, se houver compatibilidade de horários. A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos privativos de médico. A proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo se aplicam as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito ou de vereador, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e para ex-presidiários recém-colocados em liberdade e definirá os critérios de sua admissão. Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma e na gradação estabelecidos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.